Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo no material, olha, fascinante, um capítulo do clássico O Livro dos Mártires. Ele nos transporta lá para o início do século XIX, sabe? Um momento chave para o nascimento das missões estrangeiras americanas. E o foco é a história, assim, inacreditável de Adoniram e Ian Judson na Birmânia. É uma história poderosa mesmo. E a nossa fonte é muito rica, né? É quase um diário de sobrevivência. E o mais impressionante, escrito pela própria Anne. Então, a nossa missão aqui é tentar extrair dessa narrativa tão forte as ideias principais, sabe? O que motivou esses pioneiros? Como eles enfrentaram, assim, adversidades que a gente nem imagina? E que lições a gente pode tirar dessa história toda de fé, sofrimento e esse encontro de culturas? Exatamente. É uma janela para uma mentalidade, né, muito diferente da nossa hoje. Para a gente entender a jornada do Judson, a gente precisa, se transportar para essa época. Um fervor religioso muito intenso nos Estados Unidos e um olhar para o resto do mundo que era, bom, digamos, bem específico, né? É verdade. Eles viam muitas regiões como pagãs, que precisavam da mensagem cristã. E parece que tudo começou de um jeito bem marcante, quase poético, né? A tal da Reunião de Oração da Palha, lá em 1806. Já ouviu falar? Ah, sim, a história é famosa. Um grupo de estudantes do Williams College, né, incluindo Samuel J. Mills. Aí veio uma tempestade, eles se abrigaram debaixo de um monte de palha e ali, orando, decidiram dedicar a vida para levar o cristianismo para o mundo. Parece até cena de filme, né? Tem um quê de lenda fundadora, com certeza. Mas o importante é que essa faísca inicial, ela acendeu algo real, sabe? Esses jovens levaram essa convicção para o Seminário Teológico de Andover e foi lá que o Adoniram Judson, que é a figura central da nossa história, se juntou a eles. O desejo individual começou a buscar uma forma mais organizada. Entendi. E isso levou um passo bem concreto, então. Em 1810, eles fizeram uma petição formal para a Associação Congregacional de Massachusetts, basicamente dizendo, olha, a gente quer ir, mas precisa de apoio. Vocês enviam a gente ou a gente busca ajuda na Inglaterra? Foi um momento decisivo mesmo. Com certeza. Marcou essa transição, né? De um movimento de estudantes para uma organização missionária de verdade. A resposta foi criar a Junta Americana de Comissionados para Missões Estrangeiras, a ABCFM, como ficou conhecida, mas é curioso notar que teve resistência sim. A fonte menciona um legislador que questionou se a América tinha, cristãos suficientes para exportar. Que coisa, uma objeção curiosa mesmo. E a resposta, segundo o texto, foi igualmente interessante, né? Que a fé seria um bem que quanto mais se exporta, mais cresce em casa. Pois é, uma visão otimista. Mesmo com esse otimismo, o começo foi complicado pelo jeito. O Judson até foi para a Inglaterra buscar parceria com a Sociedade Missionária de Londres, mas não rolou. Tiveram que seguir sozinhos. Isso mostra a determinação deles, né? Mesmo com os desafios de grana, de logística, eles não desistiram. E, finalmente, em fevereiro de 1812, o primeiro grupo partiu. Adoniram Judson e a esposa recém-casada, Anne Hasseltine, estavam lá. E aqui a história dá uma guinada bem inesperada, viu? Ah, sim. Essa parte é fascinante. Durante a longa viagem de navio, eles decidiram reexaminar as crenças deles sobre o batismo. Assim, do nada. Bom, não exatamente do nada. Isolados no mar por meses, né? Eles mergulharam fundo no estudo das escrituras, nos originais, e Adoniram N. e um outro missionário, o Luther Rice, chegaram à conclusão de que o batismo por imersão era a única forma biblicamente válida para eles. Nossa! Isso era o contrário da prática da junta que enviou eles, a congregacional, que batizava crianças por aspersão, né? Que situação! Chegaram em Calcutá e foram rebatizados por imersão pelo famoso missionário inglês William Carey. Mas e aí? Qual foi a consequência disso para a missão deles? A consequência foi, imediata e drástica. O rompimento com a junta americana. Eles não podiam mais, em sã consciência, representar uma organização cuja prática eles agora achavam incorreta. De repente, estavam lá na Índia, sem salário, sem apoio nenhum da organização. Ficaram sem chão, então. Um beco sem saída. Quase isso.
Mas aí entra o Luther Reis. Ele decidiu voltar para os Estados Unidos para explicar a situação toda para a comunidade batista. E a resposta foi, olha, extraordinária. É mesmo? Sim, os batistas americanos, que até então não tinham uma estrutura forte para a missão estrangeira, viram aquilo como um chamado divino, sabe? Se mobilizaram rápido e formaram a Convenção Geral Batista para Missões Estrangeiras, que ficou conhecida como União Missionária Batista, especificamente para apoiar os Judson. Incrível. Quer dizer que a crise de consciência do Judson acabou sendo gatilho para organizar não uma, mas duas grandes sociedades missionárias americanas? A congregacional, que já existia, e a batista. Exatamente isso. Mostra como uma convicção teológica individual pode ter um impacto, nossa, enorme e totalmente inesperado nas instituições. Bom, com esse novo apoio batista, os Judson finalmente encontraram o campo missionário deles, o Império Birmanês. Se estabeleceram na capital, Ava, em 1813. Por uns anos eles se dedicaram a aprender a língua, traduzir a Bíblia, um trabalho inicial bem cauteloso. Mas em 1824 a coisa mudou radicalmente. Estourou a guerra entre o Império Birmanês e a Companhia Britânica das Índias Orientais. Pois é. E é aqui que a gente entra na parte mais intensa do relato, né? Baseada diretamente do que a Anne Judson escreveu. A guerra tornou a vida de qualquer estrangeiro, especialmente os de aparência ocidental, assim extremamente perigosa. A suspeita de espionagem era geral. A Anne conta que logo no início da guerra, eles e outro missionário, o Dr. Price, foram presos imediatamente. Já existia uma desconfiança crescente, né? Mesmo eles tentando ficar neutros. Ela até descreve uma cena na corte birmanesa, cheia de pompa, mas que logo depois vieram ordens que restringiu ainda mais os estrangeiros. O clima estava pesado mesmo. A paranoia aumentou muito quando chegou a notícia de que os britânicos tinham tomado Rangoon. O governo birmanês, que era super confiante na própria força militar, começou a interpretar qualquer ligação com o Ocidente como traição. O fato do Judson receber dinheiro através de um comerciante inglês foi distorcido como prova de espionagem. E aí, o pior aconteceu. A Anne escreve de um jeito muito vívido, o dia 8 de junho de 1824. Um oficial e o carrasco local invadiram a casa deles. O Adoniran foi jogado no chão, amarrado com cordas de tortura de um jeito que quase o sufocou, e foi arrastado para tal prisão da morte. A Anne tentou subornar, interceder, mas foi ameaçada também. Foi o começo de um calvário de quase 2 anos. Anne relata aquela primeira noite de terror puro, sabe? Destruindo documentos que pudessem incriminar outras pessoas, sendo interrogada, a casa vigiada. No dia seguinte, ela ficou sabendo das condições brutais do Judson. 3 pares de grilhões, preso numa estaca na prisão superlotada. Terrível. A força da Anne nesse momento é, nossa, impressionante. Mesmo sendo meio que prisioneira na própria casa, ela começa uma luta sem descanso. Tenta apelar para contatos na corte, uma irmã do rei, mas não consegue muito sucesso direto. Mas ela consegue pagando suborno e insistindo muito com o governador local melhorar um pouquinho as condições do Judson. Conseguiu tirar ele da cela principal para um pátio aberto dentro da prisão. Mas as visitas dela eram sempre dolorosas, né? E curtas. Os carcereiros expulsavam ela logo. Ela tentou até apelar para a rainha, imagina. Mas a resposta foi de uma frieza cruel. Os mestres não morrerão, que fiquem como estão. Isso mostra bem a indiferença, a suspeita que eles enfrentavam lá nos níveis mais altos do poder. Logo depois ainda veio o confisco dos bens. Como ela foi avisada um pouco antes, a Anne conseguiu esconder algumas coisas de valor. Os oficiais foram até corteses, segundo ela, mas cumpriram a ordem. E a Anne, muito esperta, argumentou que parte do dinheiro era para fins religiosos. Isso fez com que alguns itens, tipo livros e remédios, fossem só listados e guardados, com a promessa de devolver se o Judson fosse inocentado. Mas a maior parte do que eles tinham se foi. A Anne reflete sobre essa incerteza constante, né? O medo do marido ser executado, dela mesma ser vendida como escrava. Ela admite a angústia toda, mas também fala que encontrou consolo na fé. É um testemunho
impressionante da resiliência psicológica dela no meio daquele caos todo. E ela ainda conseguiu permissão para construir uma cabaninha de bambu perto da prisão, onde deu à luz a filha deles, a Maria. Mas o sofrimento parece que só aumentava, né? Judson e os outros estrangeiros foram transferidos para a prisão interna. Ainda mais correntes, condições sufocantes de calor, superlotação. O Judson ficou muito doente, com febre alta, e a Anne, incansável, se mudou para ainda mais perto, implorando todo dia por alguma melhora. E conseguiu, finalmente, que ele fosse movido para uma pequena chupana isolada que ela chamou de palácio, em comparação com o resto. Essa fase de melhora relativa, porém, foi bem curta, e foi seguida por um dos episódios mais brutais de todos, a transferência repentina para um lugar chamado Ong Pen La. Anne foi meio que distraída pelo governador numa conversa, enquanto Judson e os outros eram retirados da prisão com violência. Tiveram parte das roupas arrancadas, foram amarrados e forçados a marchar debaixo de um sol escaldante. A Anne descreve o desespero quando descobriu o que tinha acontecido. Correu pelas ruas sem conseguir informação. Finalmente soube para onde eles foram levados e partiu numa jornada exaustiva, de barco, de carroça, carregando a bebê Maria, até Ong Pen La. A cena que ela encontrou lá foi desoladora. Uma prisão em ruínas, os prisioneiros acorrentados 2 a 2, totalmente exaustos da marcha brutal. O próprio Judson ficou chocado quando viu ela chegar ali, temendo que ela não fosse sobreviver naquele lugar horrível. Pois é, o Judson depois contou para Anne os detalhes da marcha. Os pés em carne viva por causa do calor e do cascalho, a recusa do comandante em deixar ele usar um cavalo, o apoio crucial veio de um servo bengalês de outro prisioneiro. Esse homem rasgou o próprio turbante para enfaixar os pés sangrando do Judson e o amparou durante o caminho. Um ato de humanidade, assim, no meio de tanta crueldade. Lá em Ong Pen La, a situação era ainda mais precária. Não tinha mercado, dependiam de comida enviada de Ava e do pouco dinheiro que a Anne ainda tinha, que era sempre extorquido pelos carcereiros. Foi ali que a saúde da própria Anne começou a desmoronar. O relato da Anne descreve um acúmulo de desgraças que parece coisa de filme de terror ou quase bíblico, né? Primeiro, a ajudante birmanesa que estava com ela pegou varíola. Anne cuidou dela, do Judson, que ainda estava doente, e da bebê Maria, sozinha. Inoculou a filha e outras crianças contra a doença. Depois, ela mesma ficou muito, muito doente com o que ela chama de doença do país, provavelmente disenteria, talvez tifo. Ficou meses à beira da morte. É nesse ponto que a figura do cozinheiro bengalês se torna ainda mais heróica, né? Ele continuou fiel, cuidando do Judson, da Anne, da bebê. Superou barreiras de casta, as próprias dificuldades para manter eles vivos. A Anne mesma reconhece que sem ele, eles teriam morrido ali. A bebê Maria também sofreu demais pela falta de alimento, porque a Anne não conseguia amamentar. O texto menciona uns momentos, assim, de rara compaixão dos carcereiros que deixavam o Judson, mesmo acorrentado, sair um pouquinho para mendigar leite de outras mães na aldeia para a filha. É uma imagem, nossa, devastadora. Depois de 6 meses longos e terríveis em Ong Pen La, a libertação veio meio que de repente. Foi intermediada por um amigo birmanês na corte. Mas até a saída foi tensa, os carcereiros tentando tirar mais dinheiro deles. Voltaram para Ava, mas a liberdade do Judson durou pouco. Ele foi imediatamente chamado para servir como intérprete nas negociações de paz com os britânicos, lá no acampamento de Malum. A ironia é que essa função, mesmo sendo perigosa, acabou sendo Crucial, né? Judson passou 6 semanas traduzindo documentos, mesmo doente por causa das más condições da viagem. Enquanto isso, lá em Ava, a Anne ficou doente de novo, gravemente. Febre alta, provavelmente tifo. Foi salva mais uma vez pela intervenção do Dr. Price, que tinha sido libertado, e pela dedicação incrível do cozinheiro. E providencialmente apareceu uma ama de leite para cuidar da pequena Maria. E quando Judson foi dispensado lá de Malom, uma confusão burocrática quase mandou-lhe de volta para Ong Pen La. Dá para acreditar? Não acredito. Um oficial desinformado em Ava simplesmente ordenou que ele voltasse para a prisão de origem.
Precisou da intervenção rápida daquele amigo birmanês, o Kungtoni Mayotsa, que se ofereceu como garantia para conseguir a libertação definitiva dele. Que sufoco! Finalmente, né, a aprovação estava chegando ao fim. Com o Tratado de Paz sendo finalizado, o governo birmanês deu umas barcas para eles descerem o rio Irrawaddy. Anne descreve a sensação avassaladora de liberdade quando eles viram um navio a vapor britânico. Era o símbolo da segurança, do fim daquele pesadelo. Foram recebidos com honras pelos oficiais britânicos, 2 anos e 3 meses de cativeiro e um sofrimento que a gente mal consegue imaginar. E tem um detalhe final incrível. O manuscrito do Novo Testamento em birmanês que o Judson tinha trabalhado por anos sobreviveu. Sério? Como? Ele tinha escondido numa almofada num travesseiro sujo. Quando foram transferidos brutalmente para Ong Penla, o travesseiro foi jogado fora. Mas um fiel convertido birmanês resgatou o travesseiro e guardou até a libertação do Judson. Não é incrível? Nossa, que história! É uma resistência quase sobre-humana mesmo. O relato termina com um tributo de um prisioneiro inglês, destacando não só a coragem do O'Donnell, mas especialmente a compaixão e a diplomacia incansável da Anne. Ela não só ajudava os prisioneiros com comida, roupa, mas os apelos dela, a postura dela, podem ter influenciado positivamente os birmanes para negociar a paz. Ela foi fundamental. Recapitulando, então, os pontos-chave que essa história toda ilumina. A gente tem aquela faísca inicial da Reunião da Palha, em 1806, a organização da Junta Americana, em 1810, a partida dos Judson, em 1812, a mudança teológica inesperada que levou à formação da União Missionária Batista e o trabalho árduo na Birmânia, que já tinha dado o primeiro convertido em 1819, antes mesmo de toda essa aprovação começar. Exato. A história dos Judson, embora seja um caso extremo, né, ela encapsula muitas características desse início do movimento missionário americano. O idealismo fervoroso, o choque cultural enorme, o custo pessoal imenso e uma fé muito profunda que sustentava as pessoas no meio de circunstâncias que hoje parecem quase impossíveis de suportar. Eles foram pioneiros em todos os sentidos da palavra. Então, o que a gente tira de mais importante dessa análise toda? A gente vê como um movimento idealista nasceu, como reviravoltas inesperadas, tanto teológicas quanto geopolíticas moldaram o caminho dele, e, acima de tudo, a gente testemunha uma demonstração, assim, extraordinária de resiliência humana, especialmente pela narrativa da Anne Judson, né? Com certeza. E talvez, sabe, um pensamento para a gente levar daqui, para além da fé e do sofrimento individual, o que esse encontro tão intenso e muitas vezes brutal entre culturas, que foi impulsionado por convicções religiosas de um lado e interesses imperiais e conflitos do outro, o que isso nos ensina sobre as complexidades que continuam existindo no engajamento intercultural? Essas dinâmicas, de formas diferentes, continuam muito presentes no nosso mundo hoje, né? Fica a reflexão.